Foram escolhidos também os 9 deputados estaduais que vão formar a CPI, que vai investigar os contratos das obras de reforma da Ponte Hercílio Luz. A estrutura está interditada há mais de 27 anos e já foram investidos por lá 435 milhões de reais, de acordo com o Ministério Público, nesta reforma que não termina nunca. Deveria ter sido entregue, inclusive, em dezembro passado. Não foi. Vamos ver agora os deputados que vão integrar esta CPI. Bruno de Souza, João Amin, Gessé Lopes, também o Sargento Lima, Fernando Krelin, Gerry Comper, Luciane Carminati, Marcos Vieira e Kennedy Nunes. E agora, depois desse processo, os nomes serão lidos em plenário para que sejam definidos presidente e relator da CPI, e aí começa o trabalho de investigação, que é ouvir antigos gestores, antigos engenheiros, pessoas ligadas aos contratos. E um dos pontos que devem ser esclarecidos nesta CPI, Prisco, são as contratações feitas sem licitação, o que teria acontecido e que deve ser apurado pela CPI na Assembleia Legislativa. Oi, Prisco, boa tarde. Boa tarde. Em matéria de CPI, Fernando, a Assembleia começou em ritmo acelerado. Essa foi a primeira. Ontem já o deputado do PSB, faltou o nome dele agora. Bruno de Souza? Não, o outro, ex-prefeito de Timbó, começou a colher assinaturas para uma CPI destinada a investigar também a questão das isenções fiscais. Pois é, e este também é o nosso assunto agora aqui no SBT Meio-Dia. Vou aproveitar a participação do Prisco aqui. Só para fechar, essa CPI da Hercílio Luz vai dar o que falar, né, Prisco? Vai dar o que falar, porque efetivamente é um longo período de ponte interditada, mas nesse período irrigaram recursos de toda a ordem naquela ponte, com poucos avanços. Os avanços mais efetivos foram verificados agora recentemente, nos últimos anos. Mas anteriormente, aquilo ali foi uma forma de ter bancado aí algumas boas campanhas eleitorais. Vamos ver o que essa CPI vai investigar então. O Prisco falou do ICMS, isenção fiscal. Este foi um assunto, você deve estar pensando agora, não quero saber de imposto, mais imposto. O que é ICMS? Preste atenção, porque já a gente vai mostrar uma reportagem de como essas isenções, se forem cortadas pelo governo, pode afetar no seu dia a dia. Até o valor do pãozinho de trigo pode mudar, então preste atenção. Porque o governador Carlos Moisés, Prisco, levou este assunto para Brasília. A situação de um possível atraso nos salários dos servidores, e foi o assunto lá no Fórum dos Governadores em Brasília. E o governador, Prisco, voltou a afirmar que o Estado corre sim o risco de atrasar salário por causa da situação financeira. Vamos assistir um trechinho. Santa Catarina hoje já tem dificuldade em aprovisionar o 13º salário dos servidores, não fez isso em janeiro, não o fará em fevereiro, então necessariamente tem que fazer em março, sob pena de não conseguir pagar o 13º salário. E também nós temos dificuldade para os próximos meses com a folha de pagamento. Esses assuntos têm que ser discutidos abertamente com a sociedade catarinense. Prisco. Recordei o nome do deputado. Pois não. Com a ajuda da Cris. Laércio Schuster, do PSB, é quem está encampando o requerimento para uma nova CPI na questão da isenção fiscal. Muito bem, você viu com a gente que o governador Carlos Moisés, em Brasília, voltou a afirmar que os salários podem atrasar em Santa Catarina. E com relação ao corte das isenções fiscais, Carlos Moisés disse que conversou com senadores e deputados catarinenses em Brasília. Ele afirma que vai rever todos os contratos. Bota no ar. Mas que elas têm que ser revistas de forma a atender individualmente cada setor e não ser concedida de forma indiscriminada. E também temos uma outra questão que, por recomendação, muitas concessões de incentivos fiscais que Santa Catarina fez por meio de decreto ou fez por meio de tratamento diferenciado com determinado setor, e isso fere a legislação e a recomendação é que seja feita por lei. Portanto, nós vamos receber
todos os setores de forma emergencial nas próximas semanas, tratar com cada setor produtivo para que a gente possa então rever os incentivos, a razão deles existirem ou deles serem suspensos e assim encaminhar à Assembleia Legislativa projetos de lei que contemplem todos os setores produtivos de forma a desenvolver Santa Catarina. É isso aí. Aquilo que nós conversamos ontem aqui na presença de 2 deputados é fundamental. Primeiro, num lado, transparência. Na outra ponta, critério. Há a necessidade de uma postura criteriosa. Não há como privilegiar segmentos da economia, ou especificamente algumas empresas, em detrimento de outros segmentos e de outras empresas. Não é possível que empresas de um mesmo segmento venham a pagar impostos em percentuais distintos, como acontece na questão do querosene. Tem empresa que paga 3% ou 4%, 12% e 17%. Isso não é livre mercado, isso não enseja a competitividade, isso privilegia algumas e prejudica a outras. Então, o critério e a transparência são fundamentais para que a nossa economia possa ser reforçada, ganhar robusteza naquilo que é fundamental para a geração de emprego e para a chegada de novas empresas, ampliações de outras. Agora, o que não é possível é um incentivo ou até uma isenção, como queiram, só porque se quer atender essa empresa e não aquela outra. Isso não é possível. Na questão que o Fernando focalizou de maneira pertinente, por exemplo, cesta básica, há de se dar, sim, evidentemente, um incentivo. Agora, produtos importados, brincadeira, né, Fernando? Pois é, Prisco, só que essa discussão sobre o corte da isenção fiscal está aí repercutindo no meio empresarial, no governo, na Assembleia Legislativa. Pode falar. Inclusive, o governador colocou naquela primeira sonora que não comentamos a questão relacionada a um risco do governo não pagar salário, que já foi dito aqui na terça-feira passada pelo secretário da Fazenda e que reiterou ontem na Assembleia, ontem ou antes de ontem? Terça-feira. Terça-feira na Assembleia. Então, essa colocação do governador, de um lado, dá sustentação e ganha sintonia no que vem colocando o secretário da Fazenda, de um lado. Do outro, é uma sinalização do governo, não venham os sindicatos reivindicar aumento, porque nós vamos lutar para pagar o salário em dia. E outra, em janeiro não houve provisionamento do 13º, em fevereiro não haverá, mas em março o governo terá que fazer esse provisionamento. Então, também é uma maneira do governador, meu caro Fernando, pressionar a Assembleia para que acabe com boa parte das isenções fiscais. É uma estratégia para emparedar os parlamentares. Agora, ouvindo você comentar, Prisco, me vem na cabeça aqui, como telespectador, como catarinense, é o seguinte, o Paulo Eli, secretário da Fazenda, disse aqui, depois na Assembleia, que tem uma caixa preta a ser descoberta, contratos de gaveta, ou seja, que foram feitos assim, meio que empurrados pela barriga. Agora, um detalhe é o seguinte, Paulo Eli estava no governo passado, e aí o mesmo governo passado, que teria feito todo esse processo de entrega de isenções fiscais, assinou um decreto, antes de se despedir, cortando algumas isenções a partir de 1º de abril agora. Deu, depois cortou. Por que não cortaram antes? Pois é. Eduardo Moreira assumiu em janeiro. Por que não cortou em fevereiro? Exatamente. Deixou para cortar no último mês, no apagar das luzes do seu governo, produzindo um desdobramento numa gestão que já não seria mais a sua, e sim daquele que foi eleito. E Paulo Eli deixou para ver só agora, quando o Carlos Moisés entrou? Coisa, agora, Prisco, eu preciso de só chamar... gaveta? Como de gaveta? Hoje é 100% eletrônico. Exatamente. Tem o sistema de administração tributária, os auditores fiscais têm senha para acessar. Como é que é de gaveta? Como é que é caixa preta? Está me parecendo aqui frases jogadas ao vento, hein? Me parece também que tem alguma coisa aí a ver com as eleições. Mas deixa eu mostrar para o telespectador, Prisco, porque a partir de abril agora, algumas empresas vão perder a isenção, vão ter que voltar a pagar o ICMS, aumentar a carga tributária. E aí quem é que vai sentir? Você, no pãozinho, no material de construção, no gás de cozinha, na cesta básica. Quero ver a reportagem.
O decreto que revoga os benefícios fiscais de ICMS, medida para equilibrar as contas do Estado, deve valer a partir do dia 1º de abril. Um estudo da Fiesc calculou os impactos que alguns produtos devem sofrer na carga tributária. O ICMS do leite e do pão terá um aumento de 142%. O imposto sobre a cesta básica também terá mudança de 7% para 12%, um acréscimo de 71% nos tributos, assim como a carne. Ainda que essas mudanças no valor dos impostos não impactem na mesma proporção os produtos, vai chegar até o consumidor. A cesta básica, por exemplo, na capital, hoje tem um custo de R$ 437. Com o aumento dos 5 pontos percentuais, poderá chegar a R$ 459. Nem mesmo o pãozinho de trigo, sensação nos cafés da manhã dos catarinenses, vai escapar. O peso na balança continua o mesmo, mas o valor na hora de pagar lá no caixa é que pode mudar. Hoje, o quilo do pão de trigo custa, em média, R$ 11,70. Com um acréscimo de 10 pontos percentuais na carga tributária, esse valor pode chegar a R$ 13,40. Isso vai refletir o consumidor que vai pagar. Infelizmente, o consumidor sempre que paga as irresponsabilidades do governo. Por exemplo, eu não vou ter recursos hoje para buscar a minha matéria-prima com 10% de produção se eu não estou ganhando 10%. Entende? É muito difícil, vou ter que repassar. Se repassar, encarece. E o peso no bolso vai refletir em vários setores caso a mudança aconteça. Para quem está pensando em reformar ou construir, as telhas e tijolos, por exemplo, vão ficar mais caros também. Sem competitividade, algumas empresas já pesquisam a compra de produtos em outros estados, com alíquotas melhores para manter os preços. Muitas vezes, para a gente que é do comércio, é mais compensador ou se torna mais barato comprar produtos similares que produzimos em nosso estado. Infelizmente, temos que comprar de outros estados onde a alíquota é menor e onde chega para nós com um preço mais competitivo e onde a gente pode repassar ao consumidor em melhores condições. Impactos no dia a dia. Vamos ver o que vai dar essa história. Vale lembrar que esse assunto todo começou depois de uma entrevista de Paulo Eli aqui no SBT Meio Dia, foi para a Assembleia, foi para Brasília e tudo mais.